Eu sou Daniel Cunha, aluno do 10º período do curso de Engenharia Elétrica da Universidade de Uberaba. Estou cursando a matéria de Projeto Integrado de Engenharia 2 e o intuito aqui é descrever o funcionamento de um sequenciador eletrônico de limpeza de filtro de manga que está atuando na base de Arduino Uno. Eu deixei aqui o nome do projeto no início aqui, o meu nome e o meu RA. Aí já vem a inclusão das bibliotecas. Eu incluí essas 4 bibliotecas. A primeira é o Aire.h, ela permite a comunicação do módulo I2C. Eu estou usando o módulo I2C para garantir uma comunicação melhor, otimizada entre o Arduino com o display. Porque se eu estivesse utilizando o display direto com o Arduino, eu iria utilizar muitas portas para fazer a comunicação dos dois. Com o I2C eu otimizo isso e posso usar essas portas para fazer entrada e saída de botão, de LED, enfim. Essa é a ideia nesse projeto, de usar o Aire.h. A Liquid Crystal é uma biblioteca que tem que ser sempre utilizada quando eu estou utilizando o display, para fazer a comunicação com o display necessário. E a Liquid Crystal Underline I2C, ela permite a compatibilidade do módulo I2C, resumindo o que eu já deixei descrito aqui. Ela permite a compatibilidade de comunicação entre o display e o I2C, o módulo I2C. Ela garante comandos bem semelhantes para fazer o programa, assim, a chamada dos itens do programa. Essa biblioteca EPROM, ela mantém a atualização das variáveis alteradas quando o controlador é desligado. No entanto, alguns conhecem isso como bit retentivo. Já em algumas plataformas de programação eu já ouvi isso também, já ouvi esse nome. Realmente, ela mantém a variável atualizada do último valor que ela recebeu, mesmo que eu desligue o processador. Aqui já vem a definição das variáveis. Algumas variáveis, como essas aqui, elas são variáveis internas do programa, elas não estão atuando algo fisicamente, mas existem variáveis como essas que são atuação de LED, por exemplo, o botão que é uma entrada, que seria o botão de seleção, teste, reset. Tem LED de ciclo, falha e os LEDs solicitados também, que são simulação do acionamento das válvulas. Essas 3 últimas variáveis são para funcionalidades das funcionalidades, de milis. Isso vai me retornar o tempo uma vez que eu inicializei o Arduino. Após a definição das variáveis, após criar as variáveis, eu preciso definir o que essas variáveis são, principalmente as variáveis físicas, se elas são de entrada ou de saída. Eu descobri também, pesquisando, que no Arduino não é necessário fazer o pull-up físico com resistor lá. Então eu deixei esses 3 botões, eu deixei com essa função de input pull-up. Então nesse caso não é necessário fazer o pull-up físico. Eu só deixei o pull-up físico como uma entrada comum lá no manual automático, até para a gente ver a diferença desses 3, dessa utilização para essa daqui. Então, no caso do botão de manual automático, eu vou precisar de fazer um pull-up nele, sim. No físico, Aqui já vem a sequência de apresentação das mensagens. Uma premissa deixada também na atividade é que eu preciso acionar o alarme sonoro durante 2 segundos antes de iniciar as mensagens. Aqui eu apresento as mensagens, eu vou setar o cursor para posicionar as mensagens de maneira estratégica. Algumas eu tive que abreviar. Eu vou deixar elas apresentarem durante 3 segundos. Cada mensagem vai ser apresentada durante 3 segundos. Aí vem entre os itens solicitados, meu nome, meu RA, o nome do projeto e seja bem-vindo. Após isso, o outro pré-requisito, outra solicitação da atividade é que ela dê 2 bips breves no final da apresentação das mensagens, mas não descreve qual tempo seria esse. Eu selecionei um tempo de 200 milissegundos, que seria um tempo breve para acionamento aí. Agora já vem a lógica para acionamento automático das válvulas. No início aqui eu já fiz a lógica chamando a milis, que vai me retornar o valor em milissegundos do tempo. Eu consigo de maneira indireta medir o tempo por meio dessa função. Por quê?
uma vez que eu ligo o Arduino e ele inicia o ciclo do clock de funcionamento do Arduino Uno, ele já, por meio do clock, ele consegue me retornar o tempo. E aí é esse o artifício que eu vou utilizar para que eu não utilize o delay para fazer temporização de ações, como nós vamos ver agora mesmo aqui. Né? Então, de forma, eu deixei até anotado, né? De forma indireta eu consigo calcular o tempo decorrido uma vez que eu liguei o Arduino. Dei o start nele, ele já consegue, ele já inicia, né? Ele já me retorna a indicação de quantos milissegundos o Arduino está ligado. Então, o acionamento da primeira válvula, né? Eu deixei essa variável com o valor de 2000 milissegundos armazenado nela. Eu somo ela com o tempo decorrido. Obviamente isso é maior que tempo. Isso já me retorna, juntamente com essa variável que sempre vai iniciar em 0, que esse é o primeiro acionamento. Então eu estou fazendo o acionamento da válvula 1, né? Então, no modo automático, quando enquadra nessa condição, eu quero acionar a válvula 1. Então aqui está, aciona a válvula 1. Posteriormente ele já muda essa variável aqui de 0 para 1. Ele pega essa variável tempo underline val, iguala ela ao tempo e soma 2000 milissegundos, ou seja, o tempo que a válvula vai ficar ligado é 2 segundos. Posteriormente, essa variável, observe que essa variável foi alterada, né? Como condicional nessa próxima parte da lógica, ela só vai chamar o desligamento da válvula uma vez que essa variável está alterada, e ela já foi alterada anteriormente. No entanto, ela vai pedir o desligamento da válvula, o programa vai pedir o desligamento da válvula 1, vai alterar novamente essa variável, e aí a variável tempo underline val, ela vai igualar ao tempo novamente, porém ao tempo decorrido, porém somado, incrementado de 5 segundos, que é o tempo exigido pela atividade para que a válvula fique desacionada. Então, observe que o que eu usei para conseguir fazer a cascata, vamos dizer assim aqui, né, que é um termo que muitas pessoas utilizam. Eu estou utilizando a alteração, né, cada parte da lógica vai fazer a alteração dessa variável. E a alteração desse número vai fazendo a chamada, vai enquadrando em condições, né, se, né, para fazer o acionamento das outras válvulas, porque ele é sempre no sequenciamento. Isso vai seguir até a válvula 8. Quando chegar na válvula 8, né, eu tenho o acionamento normal da válvula, ela vai ficar acionada por 2 segundos, porém, uma exigência da atividade também é que quando decorrer o tempo de 2 segundos ligado, quando chegar na válvula 8, né, eu tenho que colocar esse tempo aqui, ó, como sendo a soma dos dígitos do meu RA. Meu RA é 112,5745. No entanto, é igual a 25 segundos desligado aqui. Aí ele já identifica, por meio da alteração de novo daquela variável que eu tinha falado anteriormente, ele já identifica que essa variável aqui foi alterada, e aí já ele faz, né, ele já imputa o ciclo, ou seja, um ciclo acabou de fechar, né, ele vai acionar, ele vai pegar essa variável e zerar ela para conseguir enquadrar na primeira condição lá em cima, que é para iniciar de novo na válvula 1. E armazena tudo na EPROM, que é o que vai coletar para falar o ciclo fechou. Quando iniciar mais um ciclo, ele já conta 1. Na tela vai apresentar lá cada ciclo decorrido diante dessa parte aqui da lógica. Bom, no modo de seleção do sistema manual, vamos lá. Isso daqui, essa parte da lógica, né, numa condição se, ela faz o monitoramento do botão de seleção. O botão de seleção, nessa condição, né, se seleção e a variável seleção val é igual a 0, né, e quem atualiza essa condição, essa variável, é essa condição, na verdade, tá vendo? Tá aqui, e posteriormente quem altera ela é essa parte aqui. Então, ela vai estar igual a 0, porém, quando iniciar essa parte da lógica, ela vai passar para 1, ela vai incrementar a variável seleção underline valor de 1, né? Garantindo que essa parte aqui também é muito importante, que em condição se, né? Se a variável seleciona valor
é maior que 8, né? Vamos supor, você clicou 9 vezes no botão de seleção, na 9ª vez ele vai virar 0, né? Ele vai para 0. Né? Seleciona val, vai ficar igual a 0. Então ele garante esse ciclo de 1 a 8, depois vira 0. Lembrando que ele vai mostrar para a gente no LCD, quando enquadrar nessa condição, ele vai mostrar no LCD todas, que a palavra que seria, nesse caso, seria para a gente fazer a seleção de todas as válvulas, né, para conseguir ligar todas as válvulas quando o botão reset for selecionado. Então, o 0 iguala a condição de todas aqui, que é a descritiva. Isso é a descritiva que vai aparecer no LCD. Beleza. Quando o botão teste for pressionado e aciona o valor manual for igual a 0, e quem vai atualizar esse valor é essa própria lógica aqui. Então, ou seja, no primeiro acionamento, né, dessa variável, né, e isso vai acontecer quando o botão teste for pressionado pela primeira vez. Então, ele vai pegar a variável liga underline individual, incrementar de 1, né, e ele vai garantir também, tem uma outra condição se aqui, que vai garantir que esse botão vai ter só 2 posições. Eu vou acionar ele a primeira vez, ele vai mudar de estado. A segunda vez, ele vai me representar outro estado, e quando eu pressionar ele pela terceira vez, ele vai voltar no estado inicial. Então ele só tem 2 posições. É isso que essa parte da lógica quer falar para a gente, né? Quer que aconteça, vamos dizer assim. A válvula 1, vamos pegar o acionamento da válvula 1 para descrever, e a gente já vai para 8 aqui. Então, se seleciona valor, se a variável, né, seleciona underline valor é igual a 1, e seleção e underline, e a variável seleção underline valor manual é igual a 1, que são condições descritas anteriormente, o LCD vai setar a posição para mostrar esse número vai ser 1, obviamente, porque o valor selecionado é 1, ele vai garantir que todas as outras válvulas vão ficar desacionadas, e aí, uma vez que liga underline individual é igual a 1 e seleção valor manual é igual a 1, ele vai mandar a válvula 1 ser acionada. E aí, se, né, quando a gente faz a segunda seleção da variável liga underline individual, né, que ela vai passar para 2, a seleção do valor manual continua em 1, o que ele vai fazer? A válvula 1 vai ser desligada. Né? Então, de qualquer forma, que seja selecionando, a gente vai ver isso no teste, né, que seja selecionando as válvulas sem apagar a válvula, eu vou sempre garantir que quando eu mudar a seleção de 1 para 2, a 1 vai apagar e a 2 vai acender. E eu também tenho a opção, né, de acender a 1 e clicar de novo para ela apagar, para depois eu selecionar outra válvula. A gente vai fazer esse teste também no físico, durante o teste aqui. Essa mesma condição aqui, ó, foi copiada para todas as válvulas, todas vão funcionar do mesmo jeito. Então aqui. Aí já vem o registro dos valores no LCD. Né? O registro dos valores no LCD, por quê? Porque o que eu apresentei até aqui foram os valores, foram mensagens apresentadas pelo LCD. Mas o que vai ficar no LCD depois que esses valores forem apresentados? Então ele vai ficar mostrando aqui o ciclo, né? Então ele vai setar a posição da descritiva ciclo. E aí como é que ele vai fazer para mostrar esses valores? Se o contador for menor que 10, ele precisa de um número só para representar. Então ele vai deixar o cursor na segunda linha, né? Na posição 4, o 0 fixo, e aí ele vai deixar na posição 5 da mesma linha o contador mostrar esse valor, que ele está, de quantos ciclos ele já passou, né? Quando esse número ultrapassar 10, for maior ou igual a 10, né? Ele então simplesmente seta o cursor na posição 4 da linha 2, que é o que ele precisa. Ok, em relação à pressão, né, vamos lá. A variável pressão é igual a um dado analógico, né, que vem de um potenciômetro. Então ele seta o cursor, ele põe aqui a unidade de medida, que é milímetro de coluna d'água, seta a posição para representar o valor da pressão, que já foi imputado no PLC como um dado, no Arduino como um dado analógico.
e vem as condições aqui em relação ao registro de pressão. O que isso acontece caso ela extrapole determinados valores? Vamos nas condições. Pressão maior ou igual a 300 mmCA. Eu tenho uma condição de falha, LED de falha aceso, o ciclo apaga e todas as válvulas se apagam. Ou seja, eu desligo todas as válvulas. Não posso ter a atuação das válvulas no modo automático quando essa condição aqui for verdadeira. E vou armazenar isso tudo na EPROM. Se a pressão for menor que 300, a falha não está ativa e tudo está normal. Atuação no modo automático em condição com a falha de pressão e reset do ciclo. Então vamos lá. Se manual automático, né, ele vai monitorar, né, o manual automático. Se essa pressão for menor que 300 PSI, o ciclo pode ficar ligado, né, e ele vai mostrar lá também uma mensagem de modo automático ativo, setando o cursor, né, na posição, iniciando a mensagem de 0 na primeira linha, na posição 0. Se o reset, né, e o ciclo estiver em 0, né, o contador 0, essa mesma variável reset ciclo vai de 0 para 1, que ele foi acionado, né, e aciona o valor automático e outra variável vai ficar igual a 0. Automaticamente ele vai zerar todas as válvulas, né, ele vai resetar o ciclo, como a gente tinha falado, né, ele vai pegar o contador e vai zerar, então o valor que vai ser representado no display vai estar em 0, e aí todas as válvulas desligadas. A partir daí eu vou ter que, os ciclos vão reiniciar todos. Atuação do modo manual condicionado ao botão manual automático e aos descritivos do display dependendo do modo selecionado. Se, né, o botão manual automático, né, e a variável automático manual é igual a 1, todas as válvulas e o ciclo eles vão para nível lógico 0, ou seja, ele está no modo manual, ele não está no modo automático. E aí no modo manual ele vai apresentar no display, vai setar a posição do cursor e vai mostrar a descritiva válvula, né, e vai dar o valor na frente aqui de qual válvula foi selecionada pela seleção que já foi falada anteriormente, né, no modo manual. E vai mostrar aqui também no manual, né, que ele vai setar o cursor e mostrar pra gente, ó, estou no modo manual. Então, se o botão reset e ligue todas manual, que é outra variável, for igual a 0, seleciona underline válvula é igual a 0, ele vai fazer a alteração, ligue todas manual vai para 1, que é essa variável aqui, né? Ele vai incrementar o ligue todas de 1 e vai garantir que esse botão, como eu já descrevi anteriormente, vai garantir que esse botão tenha só duas posições. Quando chegar na terceira, ele volta na primeira posição. Então ele tem só duas opções. 1, 2, quando for para 3, ele volta na posição inicial, que é 1. Quando ligue todas, quando essa variável, né, quando essas variáveis forem alteradas, né, o reset vai fazer, né, eu estou com o ligue todas acionado, né, atuado, ele está mostrando lá no painel válvula, qual que é a seleção da válvula? É todas. Se é todas, ele vai enquadrar nessas condições aqui e ele vai conseguir acender, na hora que eu clicar no reset, ele vai acender todas as válvulas. Bom, vamos fazer agora a simulação por meio do Proteus. Antes de iniciar, só quero ressaltar uma oscilação que vai acontecer no sinal sonoro, porém eu peço, como eu abri até um tira-dúvidas, tentei fazer todos os ajustes e isso não mudou. O emulador, né, o Proteus, não consegue emular o real aqui, que seria a posição desse contato. Então é só prestar atenção na posição do contato, que os bips foram seguidos com as premissas que foram deixadas no exercício. E quando eu estiver fazendo a apresentação também da parte física, vai ser possível ver que isso não acontece. No físico está tudo ok. Sequência de apresentação das mensagens, né?
miúdo, o nome da matéria, agora vem meu nome e meu RA. Nome do projeto, sequenciador eletrônico de limpeza de filtro de manga. E seja bem-vindo. Seguido de 2 bips agora. Bom, como o interruptor aqui de manual automático está no modo manual, né, e a seleção que está nesse momento aqui é de todas as válvulas, no entanto, se eu pressionar o reset, todas vão acender. Né, como foi pedido no exercício, as válvulas vão ficar acesas só enquanto eu estiver pressionando o botão. Quando eu soltar o botão, elas vão apagar, tanto quando tiver a seleção de todas, quanto individualmente. O registro de pressão aqui do sistema, né, MMCA, que é milímetro de coluna d'água. Alguns ciclos que eu já tinha feito, até para a gente testar o reset no modo automático. Eu deixei o valor aqui bem próximo do valor de falha para que seja simulado aqui, a gente não gaste muito tempo com isso. Vamos lá, vou fazer a seleção, como eu já fiz o teste de todas as válvulas, vou mudar a seleção, mudou aqui para a válvula 1, vou testar ela também, enquanto está pressionado acende, quando eu parei de pressionar o botão apaga. Válvula 2, a mesma coisa, válvula 3 também, válvula 4 também, válvula 5, e aí sucessivamente. Vamos para o modo automático. Iniciou-se um ciclo, já vou aproveitar aqui, vou testar falha, né, o modo de falha. Passou de 300 milímetros de coluna d'água, o LED de falha vai acender, o modo automático vai parar, né, e a válvula que estiver atuando vai parar aqui também, né, ele para o modo automático. Isso é uma premissa também. Bom, a pressão chegou a um nível menor do que o de falha, o sistema volta a funcionar normalmente, né, modo automático ativo. E aí nós temos um intervalo de válvula desligada de 5 segundos, né, e 2 segundos de válvula ligada, né, para todas elas. Lembrando que para a válvula, quando a válvula número 8 chegar no fim do ciclo, para iniciar um novo ciclo, vão ser contados aí 25 segundos para iniciar um novo ciclo, que é a soma dos dígitos do meu RA. Vou deixar até um cronômetro aqui para a gente fazer essa medição. A válvula 7 acendeu, 5 segundos desligada, e agora a válvula 8. Vamos contando o tempo aqui. Na hora que iniciar um novo ciclo, eu paro a temporização. Bom, o tempo sempre passa um pouquinho aqui, né, no simulador, mas no físico também vai ser possível testar e ver o cronômetro direitinho, até porque eu vou estar com a câmera na mão, não vou ter que ficar prestando atenção em tanta coisa assim. Mas enfim, essa também foi uma premissa cumprida.
Uma outra coisa que eu tinha falado também durante a apresentação do algoritmo é que esses botões não precisariam de fazer o POAP no físico, né, como aqui estão, não precisaram disso. E eu deixei o botão de manual automático, eu deixei ele necessitando do POAP aqui, né, no físico. Eu deixei o resistor de 20K com sinal, enfim. No físico aqui também eu tive que fazer, que senão não daria certo. Vou deixar no modo automático agora. A única coisa que me falta é resetar o ciclo. A gente tem aqui uma seleção de 7 ciclos executados. Eu vou resetar. O ciclo zerou e ele iniciou um novo ciclo aqui. Ok? Então todas as premissas foram cumpridas e até a parte física agora, né, dos componentes no físico.